O verbo hebraico mais comum para edificar aparece logo nas primeiras páginas das Escrituras, quando o Senhor Deus realiza um trabalho antes mesmo que o ser humano tenha qualquer envolvimento com construções. Em Gênesis capítulo 2, versículo 22, é dito que Deus formou a mulher da costela do homem. Essa formação ou edificação não se referia a uma estrutura material, pois no Éden não havia necessidade de abrigo. Deus trouxe ao homem o que havia formado, a mulher. E o homem declarou: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada, conforme Gênesis capítulo 2, versículo 23. A revelação bíblica encerra com a descrição de uma cidade com fundamentos firmes, da qual o artífice e construtor é Deus, como está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 10. O mesmo Deus que permitiu a Adão nomear sua obra continua ativo no seu propósito de edificação. Ao longo das Escrituras do Antigo Testamento, são mencionadas muitas construções humanas. Por exemplo, a torre edificada nas planícies de Sinar, mencionada em Gênesis capítulo 11, versículos de 2 a 5. Faraó edificou cidades-armazéns chamadas Pitom e Ramessés, como está em Êxodo capítulo 1, versículo 11. Também foram edificados o tabernáculo e seus móveis, descritos detalhadamente em Êxodo capítulos 25 até 40. O primeiro templo em Jerusalém, seus móveis e dependências aparecem em 1 Reis capítulos 5 a 8 e 2 Crônicas capítulos 2 a 7. Salomão também edificou outras casas, como está em 1 Reis capítulo 7, versículos de 1 a 12. O segundo templo, após o retorno do cativeiro babilônico, está descrito em Esdras, capítulos 2 a 6. E ainda há referências à Grande Babilônia, construída por Nabucodonosor, como relatado em Daniel, capítulo 4, versículo 30. Os discípulos ficaram impressionados com a beleza do templo ampliado por Herodes, o Grande, que era conhecido por sua arquitetura com pedras brancas e fachada dourada. Essa admiração é relatada em Mateus, capítulo 24, versículo 1, Marcos, capítulo 13, versículo 1, e Lucas, capítulo 21, versículo 5. No Novo Testamento, o tema da edificação continua presente. O Senhor Jesus, ao encerrar o Sermão da Montanha, comparou aqueles que ouvem e obedecem aos seus ensinamentos ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. A casa resistiu à chuva, aos rios e aos ventos, enquanto a casa edificada sobre a areia desabou, como está escrito em Mateus capítulo 7, versículos de 24 a 27. Ele também usou a figura da construção para se referir à obra que ele próprio realizaria. Edificar a sua igreja, como mencionado em Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 18. O Senhor fez distinção entre a sua obra e a dos edificadores que o rejeitavam. Citando as Escrituras, ele declarou: a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo, conforme Mateus capítulo 21, versículo 42. Esses edificadores, identificados em Atos capítulo 4, versículos 5 e 11 como autoridades, anciãos e escribas de Israel, não reconheceram que o que estavam edificando não permaneceria. Em menos de 40 anos, o templo que tanto valorizavam seria destruído, como o Senhor profetizou em Mateus capítulo 24, versículo 2. No entanto, aquilo que o Senhor Jesus edifica é eterno. Em Efésios capítulo 3, versículo 21, está escrito que haverá glória na Igreja por Cristo Jesus em todas as gerações, para todo o sempre. O Novo Testamento faz uso frequente da linguagem de construção. A metáfora de edificação aparece em Atos dos Apóstolos, Romanos, 1 e 2 aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, 1 aos Tessalonicenses, 1 a Timóteo, Hebreus
1 de Pedro e Judas. A palavra grega oikodomel, traduzida como edificar ou construir, é usada repetidamente por Paulo, com o sentido de fortalecer a vida cristã através de uma nutrição espiritual adequada, como se vê em Romanos capítulo 14, versículo 19, capítulo 15, versículos 2 e 20. No entanto, em passagens como Mateus capítulo 16, versículos de 13 a 18, 1 aos Coríntios capítulo 3, versículos de 9 a 15, Efésios capítulo 2, versículos de 19 a 22, Hebreus capítulo 3, versículos de 1 a 6, e 1 de Pedro capítulo 2, versículos de 4 a 9, a ênfase não está na edificação pessoal, mas na edificação coletiva da igreja. Nessas passagens, os crentes são apresentados como pedras vivas, pelas quais o edifício espiritual está sendo construído. Minha igreja, um santuário, morada de Deus, sua casa e uma casa espiritual são expressões usadas para descrever essa realidade. A exceção está em 1 aos Coríntios capítulo 3, que trata da edificação de uma igreja local. Enquanto o Senhor Jesus edifica a igreja para a eternidade, a responsabilidade presente sobre os que participam da edificação de uma igreja local reunida ao seu nome. Quando os salvos edificam essa igreja com materiais como ouro, prata e pedras preciosas, a glória para Deus, conforme Efésios capítulo 3, versículo 21. Edificação é a terceira metáfora que Paulo usa em 1 aos Coríntios capítulo 3. A primeira é a de alimentar crianças, nos versículos de 1 a 5. A segunda é plantar e regar no campo, nos versículos de 6 a 9. E a terceira é edificar. Paulo está descrevendo, por meio de figuras, o seu ministério e o de outros. As crianças são meninos em Cristo, o campo é a lavoura de Deus e a construção é o edifício de Deus, como nos versículos 9 a 15. O propósito dessas metáforas é mostrar que não se trata de engrandecer os servos, como é esclarecido no capítulo 4, mas de lembrar que todos os que participam dessa obra são responsáveis diante de Deus. É necessário lembrar com frequência que uma igreja local pertence a Deus, como está dito em 1 aos Coríntios capítulo 1, versículo 2. Paulo também descreve outra assembleia local como a casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Estar associado a uma igreja de Deus é um privilégio e uma responsabilidade solene. 1 aos Coríntios capítulo 3 trata da edificação no contexto de uma igreja local. Fortalecer a igreja local traz bênçãos também aos seus membros, pois há edificação pessoal. Nos capítulos 12 ao 14, especialmente no capítulo 14, a palavra edificar e seus sinônimos aparecem 7 vezes. A edificação da igreja local também resulta no fortalecimento daqueles que têm entendimento espiritual. A ênfase, porém, está nos fundamentos e nos materiais utilizados. Os materiais citados por Paulo em 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 12, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, não são crentes individuais, pois estes são descritos em outras passagens como pedras vivas, com fé igualmente preciosa, como em 1 de Pedro capítulo 2, versículo 3 e 2 de Pedro capítulo 1, versículo 1. Os materiais da construção não possuem o mesmo valor e o fogo revelará quais têm valor diante de Deus. Quando materiais como ouro, prata e pedras preciosas são usados, isso resulta em glória para Deus. 1 aos Coríntios apresenta instruções de valor permanente. Embora tratando de situações específicas que surgiram entre os salvos na cidade de Corinto, o apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito, decidiu não visitá-los de imediato, mas se comunicar por meio de uma carta. Esse método, ao invés de uma visita temporária, garantiria um registro duradouro e inspirado, provido de ensino aplicável a todas as igrejas locais ao longo do tempo. Os apóstolos
foram dons fundamentais concedidos no início da era cristã, conforme está escrito na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 20. Não foi propósito do Senhor ressurreto estabelecer outro grupo de apóstolos após aquele primeiro. Seu trabalho foi completado e deixaram instruções inspiradas para nos guiar em sua ausência. Na Assembleia em Corinto, nem todos os irmãos tinham a maturidade espiritual para compreender que Paulo não se afastava por descuido ou desinteresse. Era improvável que percebessem, naquele momento, que sua ausência resultaria em uma carta de importância eterna. No entanto, era esperado que demonstrassem mais confiança naquele que fora instrumento de Deus para lhes anunciar o Evangelho. Paulo não os havia abandonado, nem se esquecido deles por causa de outras ocupações. Sua ausência representava uma prova para a igreja. Estariam dispostos a manter uma condição de santidade em que Deus fosse glorificado em seu meio? Essa ausência providenciou, pela graça divina, um direcionamento escrito que ainda hoje serve de guia às igrejas do Senhor. Também ofereceu aos irmãos em Corinto a oportunidade de lidarem com questões sérias que haviam surgido. Paulo planejava visitá-los em breve, mesmo sendo alvo de críticas, como expressou nos versículos 18 e 19 do capítulo 4 da mesma epístola. Contudo, uma visita precipitada exigiria o uso de sua autoridade apostólica para tratar de pecados não julgados entre eles, pecados que estavam contaminando toda a Assembleia, como o fermento que leveda toda a massa, conforme vemos nos versículos 6 e 7 do capítulo 5. Muitos séculos antes, Moisés também experimentou uma separação semelhante. Aproximadamente 1500 anos antes da redação desta epístola, ele desceu do monte com as tábuas da lei, mas não pôde entrar imediatamente no acampamento de Israel. A introdução das tábuas naquele momento teria causado a morte de muitos. Enquanto isso, o povo, interpretando mal a sua ausência, disse: "Quanto a este Moisés, não sabemos o que lhe aconteceu", como está em Êxodo capítulo 32, versículos 1 e 19. Talvez algo semelhante tenha sido dito por alguns em Corinto sobre Paulo. Contudo, havia entre eles aqueles que permaneciam fiéis, como os da casa de Cloé, que o valorizavam tanto em sua presença quanto em sua ausência. Foram eles que relataram ao apóstolo os problemas que afligiam a igreja local, conforme registrado no capítulo 1, versículo 11. Paulo deixou claro que sua carta não se destinava somente aos coríntios. Na saudação inicial, ele os liga a todos os que, em qualquer lugar, invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, conforme o versículo 2 do capítulo 1. O mesmo Senhor era adorado por outros naquela época, como é também hoje. O mesmo Deus era, e ainda é, fiel àqueles chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, como afirma o versículo 9. Antes da conclusão do Novo Testamento, o Senhor, exaltado, deu à Igreja os apóstolos, por meio dos quais a sua verdade foi revelada. Timóteo foi lembrado de que sabia bem de quem havia aprendido a verdade, o que lhe permitiria resistir aos homens maus e enganadores, como registrado na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 13. Ele havia recebido essas instruções diretamente de um apóstolo, o que lhe garantia a segurança quanto à sua origem. O apóstolo João também testificou que a evidência da vida espiritual era ouvir os apóstolos. Ele escreveu: "Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus, ouve-nos. Quem não é de Deus, não nos ouve", conforme está em 1 João, capítulo 4, versículo 6. Os verdadeiros salvos, até hoje, não duvidam que esta carta é Escritura. Reconhecem-na como igualmente inspirada, tal como o Evangelho segundo João ou a Epístola aos Hebreus. Reconhecem as Escrituras como completas, como afirmado em Colossenses, capítulo 1, versículo 25, inspiradas por Deus
como em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, e com autoridade absoluta. Paulo assegura que aquilo que escreveu aos Coríntios são mandamentos do Senhor, conforme 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 37. Esses mandamentos, seja em relação à santidade de vida, responsabilidades cristãs ou à ordem na igreja, não são tradições humanas, mas são a própria palavra de Deus. Toda a instrução necessária para um filho de Deus em relação à igreja local está no Novo Testamento. A epístola é destinada a todos os que, em qualquer lugar, invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Suas instruções permanecem válidas até a vinda do Senhor. Quanta glória uma igreja local pode trazer a Deus quando respeita o único fundamento já estabelecido, conforme está no capítulo 3, versículo 11. Essa instrução sobre como edificar na igreja local está inserida na porção da epístola que trata das contendas mencionadas pelos da casa de Cloé, que vai do versículo 10 do capítulo 1 até o final do capítulo 4. Paulo começa tratando diretamente do problema. Há contendas entre vós, conforme o versículo 11. Não era um caso de calúnia, como descrito em Romanos, capítulo 3, versículo 8. Diferente das igrejas de Tessalônica e Filipos, a carnalidade em Corinto era visível e causava divisões. Paulo cita nomes como Apolo, Cefas, ele mesmo e até um grupo que dizia pertencer exclusivamente a Cristo, conforme o capítulo 1, versículos 12 ao 16. Ele mostra como a exaltação da sabedoria mundana, mantida mesmo após a conversão, os levava a desprezar seu apóstolo e seu ensino, conforme os capítulos 1, versículo 17 ao capítulo 2, versículo 16. Seu orgulho espiritual os impedia de aceitar a vergonha da cruz, conforme o capítulo 4. Talvez se considerassem exemplo para outras igrejas, por causa dos dons que possuíam, mas o capítulo 3 mostra que não eram um grupo de santidade reconhecida. A palavra de Deus não justifica a carnalidade e não restringe os mandamentos aos espirituais. Em uma igreja local, pode haver tanto irmãos carnais quanto espirituais. O ensino de 1 aos Coríntios, capítulo 3, deve ser observado por todos os que estão em comunhão. O versículo 1 mostra que Paulo se dirige também aos carnais. Cada irmão e irmã deve aprender a edificar espiritualmente. O apóstolo, guiado pelo Espírito de Deus, trata de 2 pontos: como se edifica, no versículo 10, e com que material se edifica, nos versículos 12 ao 15. A ênfase é na edificação espiritual da igreja local. Espera-se que todo salvo esteja em comunhão numa assembleia reunida ao nome do Senhor Jesus. Havia glória no primeiro século, quando os santos compreendiam essa posição e valorizavam todos que estavam envolvidos na edificação espiritual da Assembleia. Paulo fala da igreja em Corinto como uma lavoura e coloca Apolo ao seu lado, dizendo: quem é Apolo, quem é Paulo? Ambos são cooperadores com Deus, mas ao falar da edificação, ele passa a usar a primeira pessoa do singular, pois foi ele quem lançou o fundamento naquela cidade. Outro estava edificando sobre esse fundamento, e esse outro deveria ter cuidado com a maneira e os materiais utilizados. Paulo havia recebido de Deus a sabedoria para essa tarefa como um sábio arquiteto. Sua responsabilidade era lançar o fundamento, o qual descreve com mais detalhes nas passagens do livro de Atos e nesta própria epístola. Esse fundamento permanece válido até o arrebatamento. Sua sabedoria beneficiou não apenas Corinto, mas todas as igrejas locais fundadas sob o padrão divino. Onde essa sabedoria falta, corre-se o risco de construir sem fundamento, como o Senhor advertiu em Lucas, capítulo 6, versículo 49. Paulo reivindica com autoridade, ainda que com humildade, a posição de sábio arquiteto. Foi capacitado por Deus, assim como Bezalel e Aholiabe, para a construção do tabernáculo, conforme Êxodo, capítulo 31. Em Corinto, cidade marcada pela imoralidade, Paulo lançou o fundamento de uma grande obra espiritual. A expressão
como sábio arquiteto, pode também sugerir que ele estabeleceu um modelo que deve ser seguido até hoje. Nenhuma outra pessoa foi levantada por Deus com autoridade apostólica para dar ensino normativo sobre a prática e a ordem nas igrejas locais. É evidente que ele esperava respeito ao fundamento lançado, que é Jesus Cristo, conforme está no versículo 11 do capítulo 3. Esse fundamento, posto pelo próprio Deus, é a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. Paulo apresenta 6 tipos de materiais de construção encontrados com facilidade nas cidades comerciais do primeiro século: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Os habitantes de Corinto estavam acostumados a ver diariamente edifícios luxuosos feitos de granito e mármore, decorados com ouro e prata, ao lado de moradias simples, construídas com madeira, cobertas com palha e com frestas preenchidas com feno, como forma de proteção contra o vento e a chuva. A diferença entre esses materiais não era apenas uma questão estética, mas um símbolo da realidade espiritual que o apóstolo deseja destacar. As afirmações que Paulo apresenta, todas iniciadas com expressões que indicam hipóteses verdadeiras no texto grego, não são meramente teóricas. Ele se refere a situações reais. Alguns edificam com ouro, prata e pedras preciosas, outros com madeira, feno e palha. É certo que a obra de alguns permanecerá, enquanto a de outros será consumida pelo fogo. Aqueles que edificarem corretamente receberão galardão, outros sofrerão prejuízo. Essas distinções eram bem compreendidas numa cidade marcada por desigualdades econômicas como Corinto, onde os ricos dependiam do trabalho dos pobres. Contudo, entre os santos, não deveria haver lugar para esse tipo de diferenciação. Não havia necessidade de construir com materiais que não resistiriam à prova. O ouro pode representar os atributos morais e o caráter divino, a plenitude dos quais habita em Cristo. A prata pode apontar para a redenção efetuada por Deus por meio de Cristo. As pedras preciosas falam de verdades que manifestam a excelência da pessoa e do caráter de Cristo. Outros, porém, edificam com a madeira infrutífera das obras humanas, com o conhecimento sem vida representado pela palha e com o feno de um espírito constantemente em dúvida. Os 3 primeiros materiais não são produtos humanos, enquanto os outros 3 provém da natureza. A principal diferença entre eles está em sua resistência ao fogo. O apóstolo está ensinando uma lição profunda: o que permanecerá e o que será destruído. Nas parábolas sobre as minas e os talentos, o Senhor fala de um tempo de prestação de contas. Pedro menciona que alguns terão entrada abundante no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 11. João alerta sobre a necessidade de não ser envergonhado na sua vinda. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 28. Paulo trata abertamente sobre o tribunal de Cristo, onde o fogo revelará a verdadeira natureza da obra de cada um. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 13. O apóstolo ensina que haverá apenas 2 resultados naquele dia: ou a obra permanecerá, resultando em galardão, ou será queimada, resultando em prejuízo. O histórico incêndio em Corinto, ocorrido no ano 146 a.C., ainda era lembrado no tempo de Paulo, quando o comandante romano Múmio conquistou a cidade, destruiu-a completamente, matando os homens e vendendo mulheres e crianças como escravos. A cidade foi incendiada de tal forma que apenas os edifícios de pedra sobreviveram. O fogo foi tão intenso que se acreditava, erroneamente, que o bronze fora criado ali, pela fusão dos metais. Essa tragédia deixou uma marca profunda na memória dos coríntios. Assim, quando Paulo menciona o fogo que provará a obra de cada um, eles compreendem perfeitamente a força dessa metáfora.
3 verbos são usados por Paulo para indicar como tudo será claramente revelado naquele dia: manifestar, declarar e descobrir. Nada ficará escondido. O fogo testará a obra de cada um e o resultado será incontestável. O julgamento é certo e será realizado por aquele que tem pleno conhecimento e justiça perfeita. As expressões alguém e cada um, usadas nos versículos 12, 13, 14 e 15, referem-se aos crentes, não aos incrédulos. O julgamento descrito é o tribunal de Cristo, reservado aos salvos. Aqueles que não têm vida divina não podem edificar nada na igreja local. Se morrerem sem Cristo, comparecerão diante do grande trono branco, Apocalipse capítulo 20, versículos 11 a 15, e não perante o tribunal de Cristo. O texto da primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 15, é claro: mesmo aqueles cujas obras forem consumidas serão salvos. Não há, portanto, qualquer fundamento aqui para a doutrina do purgatório. O valor que Deus dá à edificação correta da igreja local será plenamente revelado naquele dia. Aqueles que edificarem com materiais que permanecem serão recompensados. O tipo de galardão não é especificado aqui, mas a avaliação divina será justa e discriminatória, focando no que cada um edificou sobre o fundamento já lançado. Outros aspectos do serviço cristão, que serão avaliados também, são mencionados em outras passagens. O que foi feito no corpo e a maneira como tratamos nossos irmãos. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Romanos, capítulo 14, versículo 10. Haverá, então, tanto recompensa quanto perda. Ambos os indivíduos mencionados por Paulo são crentes e edificadores. Um receberá galardão, o outro sofrerá prejuízo. A segurança eterna do salvo é reafirmada com o uso da palavra salvo no versículo 15. Contudo, para que ninguém menospreze a seriedade da perda, é dito que esse será salvo, todavia, como pelo fogo. A responsabilidade de edificar corretamente com materiais duráveis é de todos os que servem ao Senhor. Logo após tratar do tribunal de Cristo, Paulo chama a atenção para algo ainda mais solene: o templo de Deus. A igreja local é descrita como esse templo. Ao dizer, não sabeis vós que sois o templo de Deus, o apóstolo está corrigindo a arrogância dos coríntios que se orgulhavam do conhecimento. O templo de Deus não é uma estrutura física erguida por homens, mas um edifício espiritual habitado por Deus. Assim como no templo de Salomão, que só foi preenchido com a glória divina após sua completa construção. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículos 10 e 11. Segundo livro das Crônicas, capítulo 5, versículo 13. Também aqui, a habitação de Deus está entre os santos reunidos ao nome do Senhor Jesus. O termo grego usado para templo nesses versículos é naos, que se refere ao santuário interior, o lugar santíssimo. Esse é o local onde Deus habita. Não se trata de um prédio físico, mas do grupo de crentes unidos em uma localidade. A presença do Espírito de Deus entre eles os identifica como o templo de Deus. Por isso, Paulo adverte que ninguém deve destruir ou corromper esse templo. O contexto sugere que essa destruição não se refere apenas à imoralidade ou pecados escandalosos, mas principalmente ao uso da sabedoria humana que se gloria nos homens, levando a doutrinas erradas. A gravidade de introduzir ensinos falsos na igreja local é enfatizada pela severa advertência. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é santo, o qual sois vós. O exemplo de Ananias e Safira, mortos por mentir ao Espírito Santo, Atos dos Apóstolos capítulo 5, versículos 1 a 11, mostra como Deus pode agir com juízo. Outro exemplo é encontrado na mesma epístola, onde Paulo menciona que alguns estavam fracos e doentes, e outros já dormiam,
por não discernirem corretamente o corpo do Senhor durante a ceia. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículo 30. Quando Moisés e Salomão concluíram as casas que edificaram para Deus, a glória do Senhor as encheu. Enquanto os sacerdotes se comportaram com reverência, Deus se agradou em habitar entre eles. Eles tinham o privilégio de oferecer a Ele sacrifícios voluntários, frutos de corações agradecidos. Da mesma forma, Paulo descreve a igreja local como o templo de Deus, onde o próprio Deus é glorificado. A direção divina sobre o que lhe agrada está registrada permanentemente nas Escrituras. Por quase 2000 anos, os crentes têm tido acesso a essa revelação, e muitos têm buscado a graça para seguir o exemplo daquele sábio arquiteto. Apesar das muitas falhas, há, em várias partes do mundo, testemunhos locais que glorificam a Deus. Contudo, esses testemunhos não permanecerão para sempre. No momento do arrebatamento, todos os salvos desta dispensação serão levados ao encontro do Senhor nos ares. Primeira Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 17. O período de testemunho das igrejas se encerrará. Outros, sim, darão testemunho de Cristo depois disso, mas não edificarão conforme o padrão deixado por Paulo. Edificar com ouro, prata e pedras preciosas para a glória de Deus é o privilégio dos santos deste tempo presente, iniciado no dia de Pentecostes e que se concluirá com o arrebatamento. Por isso, devemos ser diligentes em construir sobre o fundamento já lançado com materiais que resistirão ao fogo do julgamento divino. Que tudo o que edificamos glorifique a Deus, como expressa o Salmo 29, versículo 9.